Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo hoje. Na verdade, era para ser um vídeo gravado sentado, quietinha, explicando para vocês com tempo, né? Estou mexendo no cabelo na cozinha porque sim. Peraí, deixa eu arrumar um negócio aqui pro Satoshi. E eu queria gravar esse vídeo com tempo pra vocês, mas o tempo tá faltando. E esse é o único jeito que eu achei. Eu já tentei começar a gravar esse vídeo outras vezes, mas eu tô com um cartão de memória que tava dando problema. Eu comecei a gravar e ele parava no meio da gravação. Então foi o único jeito que eu consegui o tempo, e achei um outro cartão que tinha um pouquinho de espaço. Vou lavar minha mão aqui, que eu vou conversar com vocês. É sobre por que nós viemos embora do Japão. A princípio, gente, a gente não ia vir embora, tá? Seria apenas um passeio. Tanto que o Yuji, quando ele comprou a passagem dele, ele comprou primeiro do que eu e a do Satoshi, né? Ele comprou primeiro porque por conta de trabalho e etc, né? Então ele comprou a passagem dele bem antes. Então ele comprou ele comprou ida e volta pro Japão, né? Era o prazo de acho que 28 dias que dava o prazo da passagem dele. Então era só passeio, né, a princípio. Mas aí o que foi acontecendo? Ele comprou a passagem muito antes mesmo. Acho que foi em maio, pra viajar em dezembro, eu acredito que foi, que eu me lembro. Então, o que aconteceu nesse meio de tempo? A gente tava planejando já vir fazer o aniversário de Satoshi, voltar e etc e tal. Aconteceu que nesse meio de tempo, o Satoshi começou a ficar doente no Japão. E febre muito alta. E numa dessas numa febre que ele teve, ele teve a primeira convulsão febril. E a febre não tava tão alta assim. E o Yuji tava trabalhando, eu tava sozinha em casa e tal, né? Bom, liguei pro Tantô, a gente foi, enfim, fomos pro hospital, já era noite, não fizeram nada. E isso aconteceu de novo, no mesmo dia foi 4 convulsão febril que ele teve. E aí começou a nossa saga, né, com o Satoshi. Já não tinha paz mais, sabe? Porque eu tinha medo, qualquer febre que dava, ele poderia ter a convulsão de novo. Ele fazia exames e não dava nada. Dessa primeira vez que ele teve convulsão febril, passou 28 dias, ele ficou doente de novo. Então ele teve outra convulsão e assim foi indo, sabe, gente? E aí o prazo entre uma febre e a outra foi se encurtando o tempo, sabe? Até que começou a ficar de 15 em 15 dias. Então ele ficou assim 3 meses internado a cada 15 dias. E isso tava muito desgastante. E ele fazia exames e não dava nada. Ele foi em vários e vários hospitais e não dava nada. Dava uma bactéria, né, que eu tenho uma pasta de exame dele ali, eu posso até mostrar pra vocês a pasta que eu tenho dele de exame. Gente, eu vou interromper o vídeo aqui, ó, porque eu tinha falado, né, da pasta que eu tenho do Satoshi. Essa aqui é a pasta, ó, com exames dele de lá. Isso daqui era os remédios que eles passavam. Ó, isso aqui que eu até levei aqui no Brasil, né? Exame de sangue, tem tudo que ele fazia, ó, os exames, ó, essa data aqui é de
17/6, ó, de 2019. Isso daqui, eu acho que foi a conta do hospital, eu acho. Não, esse aqui é meu. Ó, esse aqui é um dos que ele fazia na clínica. Esse aqui é de urina. Ó, 23/8. Esse aqui é de quando eu tive ele. Esse aqui... Não, esse aqui também é de hospital, ó. Esse aqui também, ó, 18/7. Então, tudo isso daqui, ó, isso aqui é de remédio, conta de hospital, ó, de 16/7. Isso aqui é de remédio que ele tomava. Ó, isso aqui é uma pasta de outra coisa. Isso aqui também. Ó, isso aqui também é conta de hospital. Ó. Isso daqui era um possível, o que eles como que ia ser o tratamento que eles iam ministrar no Satoshi. Ó, tá vendo? Esse aqui eu acho que é de quando ele nasceu. Tá vendo? Isso daqui também, ó. Tudo, gente. Isso daqui, ó, é pasta de coisas que eu guardava, ó. Do Satoshi também, ó. 14/6. Sabe? Muita coisa. Dava uma bactéria, uma infecção, né? É uma infecção, mas não sabia o que. O exame de sangue acusava, mas ele fez exame da cabeça, ele tirou líquido da medula, ele fez várias coisas, gente. Vários exames e não dava nada. Urina não dava nada, fezes não dava nada. Suspeitaram de algumas coisas, não era. E aí, peraí, caiu que dormiu. Deixa eu arrumar aqui. Aí, eu vou arrumar aqui a cabecinha dela. Então, o que que aconteceu? Esse prazo dessa febre dele foi se encurtando, sabe? E isso foi deixando a gente bem preocupado. E quando eu levava no Japão pra fazer alguma internação, só se você tiver uma carta de recomendação do médico, no caso o pediatra. E pediatra não atende no hospital. Então, era assim, meio complicado pra mim, porque como ele ficava doente, às vezes a febre vinha à noite, pediatria não atende à noite, é só hospital e é emergência. Tinha que ligar pra ambulância. Então, era bem complicado. E aí a gente, como ele já tinha um histórico no pediatra, então já ficava registrado. Toda vez que a gente ia no pediatra, ele já sabia. Ó, mãe, melhor internar, porque se o remédio não tá fazendo efeito, vamos internar. E aí começou também com supositório de convulsão, né? Então quando ele já tinha febre, já colocava o supositório, porque ele chegou a ter convulsão com 38,5. Que não, assim, é uma febre começando a ser alta, né? E lá ministrava o remédio só com febre a partir de 38,5. Então, assim, eu não podia esperar, porque com 38,5 ele já tava convulsionando. Então, o pediatra dele me dava remédio pra eu deixar os remédios em casa. Foi uma fase, assim, bem turbulenta, sabe? Bem desgastante pra mim, bem assustadora, porque a gente não tinha paz de sair, porque o Satoshi tava bem e quando era noite a febre vinha e ela já vinha altíssima. Não era uma febre que vinha 37,5 não, quando você ia ver a febre já tava em 38, então assim, já era alta. E então ele fez os exames tudo e não dava nada.
Até um dos exames que ele fez num hospital lá, que não deu nada, o médico depois marcou, né, pra gente ir no retorno. E o médico queria que ele tomasse remédio para epilepsia. E o tradutor falando pra mim que era um remédio para prevenir a febre. Eu falei, mas não existe remédio para prevenir a febre. Isso tá errado. Mas tudo bem, cheguei na minha casa com o remédio, porque o médico falou assim pra mim, olha mãe, você vai ter que fazer exame de sangue pra gente ir acertando a dosagem do remédio de acordo com o organismo dele. Eu falei, mas tá estranho isso. Cheguei em casa, fui traduzir e vi que era remédio pra epilepsia. Aí eu conversei com meu marido, eu falei, eu não vou dar esse remédio. Porque vocês pesquisem aí, gente, dê um Google aí e ver, para uma criança que já tem isso, já é difícil ministrar um remédio desse, porque esse remédio, ele causa atrasos na criança. Tipo, a criança, se ela tá aprendendo a falar, ela desaprende. Ele causa um atraso. E eu percebia isso no Satoshi só ministrando o remédio quando ele tinha febre, o supositório. Então eu conversei com o Yuji e falei pra ele, eu falei, eu não vou dar esse remédio porque o menino não tem epilepsia. E assim foi feito, não demos o remédio. E decidimos que viria pro Brasil, eu e o Satoshi, só com passagem de vinda, tendo em vista que eu já tava desfazendo de algumas coisas, porque eu já sabia que provavelmente eu não voltaria. Dependendo do que desse, os exames dele aqui, eu ficaria pra tratar, até porque a gente não sabia o que ele tinha. Então... eu vim, eu e o Satoshi só com passagem de vinda. E eu falei, eu vou ver no Brasil o que é que ele tem. Olha, mamãe. Olha, mamãe. Oi. Oi. Peraí que a mãe arruma. Isso. Peraí, fecha aqui, ó. Beijo. Adinho. Caranguejo. Então foi isso, gente, o motivo da gente ter vindo, sabe? Aí depois eu gravo um outro vídeo pra vocês explicando sobre aqui no Brasil, né? Como é que aconteceu, como é que foi. Porque no Japão pra gente foi bem, assim, turbulento nessa fase. O Japão, ele é um lugar ótimo em termos de equipamentos médicos, mas em termos de médicos, assim, era bem complicado. O pediatra dele era um pediatra bem bom, vivia lotado. Só que no Japão não é assim, igual você vai... Aqui no Brasil, você vai ali no UPA, um exemplo, você pode chamar o pediatra do seu filho para atender. Aqui no Brasil, lá no Japão, não é assim. Pediatra de clínica não atende no hospital, é só os médicos do hospital. Então, assim... Muitos exames que o Satoshi fez foi porque eu briguei pra fazer. O exame da medula, eles não queriam fazer, falando que era muito arriscado. De fato, é arriscado, gente. Ele é uma criança, mas é necessário fazer pra gente descobrir. A gente não sabia o que ele tinha. E era uma febre que ele ficava, assim, invernado, sabe? Muitas vezes, assim, só de lembrar me dá um desespero. Até hoje, quando ele tem febre, eu já fico desesperada, porque era uma situação muito assim, pra mim, sozinha, sabe? E foi assim que a gente se aprendeu a se virar em hospital. Foi assim que eu aprendi a chamar ambulância, ou o Tantoshi chamava a ambulância pra mim. Ele só ligava pra ambulância e eu ia na ambulância explicando o que ele tinha. Porque você tem que ir na ambulância explicando, tem que explicar, né? Eles já chegam no hospital com a ficha preenchida. Tipo, a primeira vez pra mim que ele teve convulsão, eles perguntaram, quanto tempo foi, como que foi? Gente, eu não sabia falar. Eu tava passando mais mal do que o Satoshi, eu não aguentava ficar em pé, de desespero, de moleza que me deu, de tremedeira. Só que, sabe, no Japão, você chama a ambulância chega super rápido. Então... Era muito rápido, assim, sabe? De quando ele tinha convulsão até o tempo. Só que era muito triste ver ele.
em oxigênio. Ele precisou ficar no oxigênio. Ele foi na ambulância com oxigênio. Eu já sabia quando ele ia ter convulsão. Na ambulância, eu tava com ele com febre de 42 graus. E não tinha nada que abaixava a febre dele. Remédio nenhum abaixava a febre dele. Dipirona não abaixava nada, gente. Nada abaixava a febre desse menino. E pra mim era muito triste ver ele assim, sabe? Desculpa tá chorando, gente, mas isso mexe comigo demais. Porque não é fácil você ver um filho nessa situação sem saber o que é você correr de médico em médico e você não saber o que acontece, sabe? Até teve uma vez que a gente tinha ido pra Gifo, né? O Satoshi estava super bem, ele passou o dia super bem. A gente foi na casa de uma amiga nossa e depois a gente foi dormir no meu cunhado. A gente ia embora no outro dia. Quando foi 1h da manhã, o Satoshi começou a ter febre. E eu já falei pro meu marido, eu falei, vamos embora cedo, porque eu já sabia que ia dar convulsão. E eu tava com dipirona, e eu tinha dado dipirona pra ele. Eu tava com bolsa de gelo, tava com as coisas tudo, e nada passava. E a febre dele foi aumentando, aumentando, aumentando. E a gente tava dentro de um túnel de 10 quilômetros e a febre dele foi aumentando até que ele vomitou e ele teve convulsão. E quando ele voltou, ele vomitou. E o Yudi correndo muito, o túnel era 10 quilômetros. E era 2 mãos, sabe? E a gente parou lá no telefone, lá, chamou a ambulância. Só que a ambulância falou que não tinha como entrar lá dentro do túnel, tipo, na contramão. Porque não tinha como eles entrar, a gente tinha que ir até a próxima parada. A gente tinha que terminar de passar o túnel de 10 quilômetros e ir até a próxima parada. E aí a gente foi, ficou esperando lá, chamamos a ambulância, explicamos tudo. Eles chegaram lá na parada e a gente tava pertinho da nossa cidade, só que como a gente tava na pista, eles levaram a gente pra uma outra cidade, pra Tonami, acho que foi Tonami, que o Satoshi foi. E ainda eles recolheram o remédio, né, que no caso tinha nada de dipirona, eles recolheram porque no Japão é proibido. Entregaram lá no hospital, aí depois eles me devolveram, só que eles falaram assim, mãe, você sabe que é proibido, no Japão não pode esse remédio, a gente não ministra esse remédio e tal. Aí eu falei pra ele, eu pedi desculpa e falei que era o único que eu tinha no momento, né, que eu dei pra ele, que era o único que eu tinha, mas não tinha remédio nenhum que baixasse a febre dele. Eu vou deixar passando algumas fotinhas aí pra vocês verem, de quando ele ficava internado. Ele invernava, sabe? Ele não acordava nem pra mamar, não acordava pra comer, pra nada. E quando ele internava, eles ministravam um remédio que até aqui no Brasil tem, só que eu não vou lembrar o nome do remédio agora. Eu vou deixar escrito aí que em 3 dias, tipo, na terceira administração da dose, ele já tava sem febre, só que ele não podia ter alta. Ele tinha que ficar no mínimo 3 dias tomando esse remédio pra ter certeza de que não ia voltar, né? Só que dali 15 dias tava a gente lá de novo. Tanto que quando eu fui vir embora, eu conversei e expliquei, né, que daria os 15 dias que ele ia, teoricamente, né, ter febre de novo. E que eu queria um remédio pra me resguardar de que ele não passaria mal. Então eu vim com o supositório de convulsão e vim com o remédio de febre. Cadê a bateria? Ai, filho. Ah, não é não, Satoshi. Você clicou em outra coisa aí. O que você quer? É só voltar aqui, ó. O que você quer? Tá. Ah, você quer? Tá. Qual que você quer? Hã? A bolinha? É esse aqui, não é? Aqui, é esse aí. Mas você vai ter que adivinhar sozinho, a mamãe não tá lá pra te ajudar, não. Então, aí, ele tomava... Ai, perdi, gente, o rumo do que eu tava falando. Perdi aí o rumo. Esqueci.
Sério mesmo. Ah, então, aí peguei o remédio, né, conversei, expliquei que eu vim com o supositório de convulsão e o supositório de febre, porque daria os 15 dias que teoricamente ele ficaria doente, né, e graças a Deus coincidiu, ele acabou não ficando doente perto, assim, no dia da viagem, né, que eu tava muito preocupada com isso. E no hospital que a gente foi internado, assim, no último, né? Porque eu falei pro pediatra dele que eu não queria mais o hospital de antes, porque eu achava um descaso a maneira como que eles faziam. E eu falei que eu não queria aquele hospital, que eu queria outro. Um hospital bem grandão lá, muito bom, sabe? Então, internamos ele lá e fizeram os exames, tudo. Aí eu expliquei também, né, que ele ia embora, se tinha como ele ter um retorno antes de ir embora. Então acho que 2 dias antes, um dia antes da viagem, ele fez os exames, tudo, e não deu nada. Então assim, eu fiquei bem tranquila, porque eles foram assim, o pediatra dele foi muito bonzinho, sabe? Mas a gente veio embora sem saber o que realmente ele tinha. E eu sempre suspeitava de alergia. Cheguei aqui já suspeitando de alergia. Aí a nossa saga continuou aqui no Brasil. Mas aí eu vou gravar um vídeo específico pra vocês sobre como foi aqui no Brasil. Porque senão vai ficar muito comprido, já tá aí com quase 20 minutos. Mas a nossa saga no Japão foi essa, gente. Foi esse o motivo da gente ter vindo. Não era uma vinda definitiva, era uma vinda de passeio que a gente acabou ficando devido ao Satoshi. A gente procurar saber o que ele tinha e etc, e etc. E foi isso, assim, foi tudo meio que pego de surpresa. O Yuji ficou lá no fundo, ó, lá no Japão resolvendo as coisas. Eu vim em outubro, eu antecipei a minha vinda porque eu ia vir com o Yuji. E eu antecipei, eu acabei vindo em outubro com o Satoshi. Então, quando eu vim, até agora eu já tô gravando, já faz mais de um ano, gente. Eu tô gravando esse vídeo em 2021. Então, quando aconteceu tudo isso, eu vim em 2019. Eu vim em outubro de 2019, quando aconteceu tudo isso. Aí vocês vão entender aí no decorrer do vídeo. Então, não era definitivo. A princípio era só passeio e a gente não tinha intenção de morar aqui no Brasil, tá? Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.